Sejam muito bem-vindos ao Papo com os Autores, um programa da Editora do Brasil que busca debater temas da atualidade e da realidade do professor da educação básica. Hoje, nosso tema é racismo e para falar sobre esse assunto, eu tenho como convidado o Axé Silva. Axé Silva é professor de Geografia e de Dinâmicas Sociais na atualidade, voltadas para o ensino fundamental e médio. Bacharel em Geografia pela Universidade de São Paulo, FEFELESTE, USP. Articulista e coordenador de publicações especializadas em geografia, criador e apresentador de canal de vídeo em plataforma digital, Café com Axé, sobre geografia e atualidades. Seja muito bem-vindo, Axé. Muito obrigado, Fernando. Eu agradeço muito o convite. A gente já teve a oportunidade de conversar uma ou outra, há muitos anos, antes de pandemia, antes dessas coisas todas, e é sempre um prazer falar, de assuntos que estão aí, que fazem a gente pensar, que potencializam os diálogos para que possamos fazer uma sociedade mais plural e mais justa. Os tristes episódios vistos nos Estados Unidos e no Brasil no ano de 2020 reativaram as discussões sobre o racismo. De lá para cá, algo mudou? Então, a gente já teve a oportunidade de, num período de 2020 a 2021, além da pandemia, de colocar o dedo na ferida de alguns temas, E o racismo aflorou, principalmente por causa daquele triste episódio, aquelas tristes cenas do George Floyd. Mas, efetivamente, na mesma semana que aconteceu aquele episódio que ficou divulgado para todo o mundo, basicamente, nós também tivemos situações bastante tristes, uma criança que morreu alvejada por uma série de balas atiradas pela polícia, uma criança que tinha um sonho de ser um advogado e tantas outras vítimas num país como o nosso e geralmente há uma cor de pele que predomina nessas vítimas. Eu acho que a coisa mais importante, Fernando, que aconteceu ao longo desse período foi a possibilidade de colocar a discussão a questão do racismo e de também deixar muito evidente às pessoas de que o Brasil é um país racista. O Brasil Sim. Tem realmente um problema muito sério em relação a isso. Me preocupa, como cidadão brasileiro, como educador, como afrodescendente, que isso talvez tenha caído um pouco no esquecimento, porque existem tantas outras urgências aparecendo, mas é muito importante a gente pensar que o racismo ele existe e na medida em que ele existe, ele cria maiores desigualdades, cria maiores dissonâncias e sempre estabelece uma relação de poder para que assim exista sempre o opressor e o oprimido. Num país tão plural quanto o nosso, a diferença não deveria ser vista como subtração, mas sim como soma. Então, nosso país poderia fazer uma atitude de vanguarda, de mudança de paradigma, que poderia ser um exemplo para o resto do mundo. Então, no meu modo de ver, o racismo ele passou a ser muito mais explícito para as pessoas, apesar de muitas outras não quererem ver, mas ficou mais evidente em função desses tristes episódios vistos nos Estados Unidos e aqui no Brasil. As vidas negras importam, sim. É difícil ser afrodescendente no Brasil, na sua opinião, Axé? Pergunta dura, Olha, eu faço uma analogia com um ex-professor meu, Milton Santos. Eu tive a honra de ser aluno do Milton Santos na FEFELESTE, a gente chama de FEFELESTE, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas na Universidade de São Paulo. E eu lembro muito no documentário do Milton Santos, antes dele infelizmente falecer, que ele foi questionado também sobre isso, se era difícil ser negro e intelectual no Brasil. E ele disse que era difícil ser intelectual, porque o Brasil é um país que não valoriza a intelectualidade como deveria valorizar, e é difícil ser negro pelas coisas que nós sabemos. É muito curioso, no meu modo de ver, que a negritude, a afrodescendência, ela incomoda ainda. Existem algumas situações em que eu não, na verdade, sentia isso de uma maneira tão explícita. Mas, recentemente, eu passei por duas situações em que eu falei, bem, acho que tem muito a ver. E eu lembro sempre de uma música do Emicida, que fala que existe a pele alva e a pele alvo.
Eu quase fui um alvo da polícia militar, né, no ano de 2020, quando eu parei na frente de um banco onde minha esposa trabalhava e à noite fui lá buscá-la e o rapaz, o policial, nitidamente ele era um cara muito jovem e me dava a impressão despreparado. E ele, efetivamente, se eu tomasse alguma atitude um pouco estranha ali, ele atiraria sem pestanejar. E mesmo dizendo para ele, eu falei, olha, eu vim buscar minha esposa, eles pediram para baixar o vidro né, do carro, eu falei, ó, tem 2 cadeiras de bebê, são das minhas filhas. E mesmo assim, houve uma rispidez muito grande. Eu entendo que no exercício da função exista, né, uma atitude um pouco mais incisiva, mas no meu modo de ver, quando eles perceberam o erro, porque era um policial e uma policial, eu pensei, como cidadão que sou, que houvesse uma retratação, falar, olha, desculpe, no momento aqui a gente recebeu uma chamada e havia um banco que, né, foi assaltado e tal, ou que supostamente foi assaltado, mas nem isso. É, há pouco tempo eu fui para um hotel e realmente o único negro que existia como hóspede era eu. E aquilo me causou uma situação um pouco estranha. Eu falei, mas não vai acontecer nada. Mas a partir de um determinado momento em que eu entrei naquele hotel, os olhares eram estranhos a mim. E não era uma impressão, porque a minha esposa é branca e num determinado momento ela falou assim, eu estou incomodada com os olhares. E acho que os olhares estão sendo diferentes para nós porque você está aqui. É um lugar que não era o meu, me dava a impressão. Era uma situação de não aceitação silenciosa. Então existe muito disso, né? Me dá a impressão assim, se existe a questão do lugar de fala, tem o lugar onde você está, aqui no nosso lugar. Então, realmente é uma situação muito delicada. Ser afrodescendente no Brasil ainda é uma situação complexa para quem é afrodescendente. Desde tenra idade você já aprende que você escuta determinados tipos de preconceitos como se fossem meras brincadeiras. Há pouco eu estava contando para os meus alunos que na primeira série do ensino fundamental, um colega meu, um vizinho meu, perguntou por que eu não tomava banho. Eu falei, não tomo banho. Ele era filho de italianos. E não desmerecendo a comunidade italiana, eu inclusive dou aula numa escola de origem italiana, mas o que acontece é que ele falou, minha mãe falou que se você tomasse banho, você seria igual à escola inteira. E quando eu olhei para o pátio, realmente eu não me senti representado ali, eu não vi ninguém que era parecido comigo, só um outro menino que parecia comigo. E no final das contas, obviamente que à tarde, quando eu voltei para casa, eu queria tomar banho muitas vezes ao longo da tarde. E eu sempre digo que o racismo ele é uma construção que satisfaz alguém, né? E mesmo tendo pais que não tiveram oportunidade de estudar tanto, eles me explicaram que eu não era nem melhor nem pior que qualquer outra criança por causa da minha cor, que eu era uma criança como todas as outras. Mas ainda hoje a diferença é vista no Brasil, no meu modo de ver, como subtração e não como soma. Seria muito importante que houvesse por parte das pessoas, de uma maneira geral, a intenção, a compreensão de que todos nós somos afrodescendentes. Nesses 521 anos de história que o Brasil tem, é muito difícil que não exista em cada um de nós uma raiz africana, não é? Então, negar isso é negar um pouco da sua própria existência, não é? Então, ainda existem teses de eugenia, ainda existem teses de embranquecimento, ainda existe, né, um determinado tipo de estereótipo que é criado em relação aos negros. Então, a gente precisa avançar muito. O Brasil ainda está engatinhando nisso. Axé, você acha que negros e negras no Brasil sofrem racismo na mesma intensidade? Uau! Olha, Fernando, não, no meu modo de ver, não. As mulheres negras, se a gente for pensar numa escala, os negros, de uma forma geral, sofrem determinados tipos de discriminações, né? Discriminações raciais, discriminações sociais. Mas as mulheres negras, elas estão na pior das situações. A mulher em si, já no Brasil, né, num país extremamente preconceituoso, como é o caso, né, do nosso país, um país machista, feminicida, né, as mulheres negras elas estão ganhando menos,
elas têm uma ascensão muito difícil. A mulher, de uma certa maneira, já tem uma ascensão muito difícil, ela tem que passar por muitos obstáculos, mas a Sim. mulher negra, ela tem dificuldades maiores. Os ganhos médios de uma mulher negra são inferiores ao do homem negro, da mulher branca e do homem branco, não é? No país que a gente tem, há pouco tempo, houve uma influencer que morreu porque ela era mulher, né? Porque muito provavelmente ela tinha uma situação já tensa com esse marido que suicidou-se posteriormente a cometer o crime que cometeu. E no final das contas existem muitos valores, né, de não aceitação, né, de submissão. Então, no meu modo de ver, as mulheres negras elas são mais discriminadas dentro dessa estrutura extremamente opressora e desigual que é o nosso país. Você acha que o único caminho para acabar com o racismo é por meio da educação? Olha, eu não sei se é o único caminho. Eu não acho que seja o único, mas é um dos caminhos possíveis, né? Eu sempre uso o artigo indefinido, um dos, né? Não o caminho. Mas eu acho que é um caminho importante, é um caminho possível. Eu acho que existe, de uma certa maneira, quando se fala em educação, não é só a educação formal, né? Não é só na educação na escola. Mas existem, acho que, elementos importantes da cultura em geral que são importantes, né, de serem vistos, de serem reconhecidos. Por exemplo, é, nas redes sociais, nas televisões, né, nos meios de comunicação, de uma certa maneira, é de você perceber que o negro está sendo representado ali. Se É mais da isso mesmo. metade da população brasileira é negra, por que nós não estamos nesses meios, não é? Porque existe esse estereótipo, existem os negros apenas neste lugar e não em outros. Eu acho que a educação é um veículo muito importante, mas nós estamos vivendo tempos muito delicados, né? Porque existe quando você coloca uma discussão não de uma maneira inflamada, né, mas de uma maneira aberta, franca, existe muito, eventualmente, um policiamento. Né? Existem coisas que não querem ser faladas, né, não podem ser discutidas. Eu acho que tudo pode ser discutido. Né? A escola é um grande balcão, né, um grande púlpito, onde a gente pode conversar de uma maneira inteligente, de uma maneira, né, equilibrada, mostrando os vários pontos de vista e fazer com que os estudantes, seja do ensino fundamental, do ensino médio, entendam, né, daquela problemática e eles possam, de uma certa maneira, desenvolver-se como cidadãos. Acho É que a verdade. busca na criação de uma cidadania, ela tem um papel muito importante da escola, né? Mas acho que também existe uma série de órgãos públicos, a possibilidade de se dialogar a respeito do Dia da Consciência Negra. É um ato legal você ensinar a história da África e a história e a importância da população afrodescendente no Brasil, coisa que algumas escolas no país negam, né, ou fingem que não são obrigadas a colocar isso no currículo. Então, acho que é muito importante. A escola é um elemento fundamental. Se a gente pensar que um estudante ele passa mais de uma década, né, para ter uma formação sólida, para ter uma formação abrangente, a escola é um eixo importante. E por meio do estudante, é possível também que ele faça essas extensões com a sua própria família, não é? Então, acho que isso é uma coisa importante. A educação ela é um elemento importante nesse processo. É possível dialogar sobre esse tema em qualquer faixa etária, tanto com alunos do ensino fundamental quanto do ensino médio? Olha, Fernando, eu acho que sim, eu acho que é possível. Óbvio que a intenção, quando você faz, e particularmente no meu caso, né, como autor de um livro didático, de uma coleção que muito me deixa feliz, né, pelo resultado, eu e o meu parceiro de escrita, o Jurandir Ross, acho que sim, é possível, pensando um pouco na questão cognitiva, na questão da adequação da faixa etária, você pode falar de qualquer assunto, não é? Óbvio que quando nós começamos a desenvolver o projeto da coleção Tempo, a coleção Tempo de Geografia, existiam alguns pontos importantes que a gente considerava fundamentais. Falar sobre os povos originários, falar sobre a questão afrodescendente. Então houve uma série de instrumentos que nós utilizamos, lúdicos, charge,
referências de história em quadrinhos, músicas que sejam adequadas àquela faixa etária do Ensino Fundamental 2, que foi a nossa publicação. Mas eu tenho uma experiência já há 3 décadas, né, dando aulas em ensino médio, em cursos pré-vestibulares e também em ensino fundamental 1 e 2. Eu acho que é possível, sim. Eu acho que é importante pensar que existe uma semente que pode ser colocada nos anos iniciais e isso pode, né, de uma certa maneira, fazer com que haja um crescimento de um entendimento mais profundo ao longo dos anos subsequentes. Então, acho que é possível, sempre é possível. O lugar de desenvolvimento de um ser humano a gente não pode menosprezar o ser humano. A gente tem que saber que existe uma possibilidade de colocar para ele algumas questões e não desmerecer a inteligência de uma criança, né? Às vezes a gente acha que ele é inapto para pensar algumas coisas e por ter uma sensibilidade, por ter uma forma mais, vamos dizer assim, original, né? Ingênua, sem nenhum tipo de vício, né? Que a sociedade nos cria, acho que é muito importante. Eles são os professores, às vezes. Axé, nós estamos chegando ao final de nosso bate-papo. Você gostaria de deixar alguma consideração final ou mensagem para quem nos assiste? Olha, Fernando, eu gostaria sim. Acho que é muito importante da gente sempre pensar, sempre buscar informações que tenham uma pluralidade, fazer com que exista uma transmissão dessas ideias de uma maneira original, não é? E sempre é importante pensar que a educação não só no sentido do livro didático, mas livros paradidáticos, as músicas, a cultura em geral, né? A visita a museus, buscar fontes primárias que valorizem esses elementos, né? No caso especificamente da questão afrodescendente, e mostrar a riqueza que nós todos somos, né? Somos um pouco negros, um pouco brancos, um pouco indígenas, e isso faz da gente um país muito plural, a gente é um país único, não é? Então acho que é muito importante da gente pensar isso de uma maneira muito aberta. Acho que nós aqui da Editora do Brasil, e humildemente, né, eu como autor, eu procuro, né, dar minha contribuição para que isso possa avançar, né? Eu tenho os canais todos abertos pela editora ou pelas minhas redes sociais para que possamos conversar sobre isso. Eu acho que é o mínimo que eu posso fazer como um pesquisador, como um educador e como um elemento da sociedade. Eu quero dar minha pequena contribuição para que a gente possa viver de uma maneira melhor. É isso aí. Muitíssimo obrigado pela tua presença aqui. Eu fico por aqui, mas vocês todos podem ficar ligados e nos sigam nas nossas redes sociais. Até o próximo programa. Tchau, tchau.